É um prazer mais uma vez estar aqui para mais um episódio do quadro Testemunho. E hoje eu tenho a grande satisfação e honra de receber pastor Josué Gonçalves, grande homem de Deus, uma história incrível, marcante na história cristã do nosso país. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Na sua vida o senhor já deve ter tido inúmeras experiências maravilhosas com Deus. Mas qual a experiência mais marcante que o senhor possa destacar naquele dia, naquele momento que o senhor disse assim, Deus mexeu com as minhas estruturas? Eu tive uma experiência muito interessante. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos de idade. E com a morte do meu pai, em função de algumas decepções que eu sofri com alguns pastores que não souberam lidar muito bem com a morte do meu pai, que era pastor de uma igreja e tal. Aí eu praticamente parei, não é? Parei assim de caminhar no evangelho. Mas aí Deus usou um pastor que não tinha nada a ver com a gente, e ele foi na minha casa, eu era recém-casado, pegou espiritualmente a gente no colo e levou para a igreja. E eu, quando eu cheguei na igreja, falei para minha esposa, eu não vou me envolver com nada, ministerialmente falando, eu vou apenas voltar para a igreja, sentar no meu canto e servir ao Senhor. Mas, de repente, eu recebo a visita do pastor vice-presidente, que é meu amigo até hoje, o pastor Antônio Campas, e ele conta uma visão que teve a meu respeito. E ele diz, Josué, eu estava passando, eu estava orando, e de repente eu tive assim um sono rápido, mas na verdade foi quase que um arrebatamento de sentidos assim na presença de Deus. E eu comecei a ver uma árvore, né? E eu vi uma árvore pequena e incandescente. E de repente essa árvore foi crescendo e cobriu Santo André, São Caetano, Utinga, Mauá, foi cobrindo todo o ABC e foi cobrindo São Paulo. E aquela árvore cheia de luz foi cobrindo, aí cobriu outro estado. Chegou uma hora que eu não enxerguei mais, ele contando para mim. Quando aquela árvore cobriu tudo, ele fez uma pergunta para Deus. Deus, o que é isso? Aí Deus falou assim, este é o ministério do Josué Gonçalves. Vai à sua casa, conta para ele, coloca ele do seu lado, derrama a sua vida na vida dele, porque eu vou usá-lo nesta nação e em outras para o louvor e glória do meu nome. Então essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida, né? Porque hoje eu vejo realmente aquela visão se cumprindo, porque hoje o nosso ministério está presente em todos os estados do Brasil, os nossos livros estão em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Hoje nós temos um trabalho nas redes sociais que alcança milhões por mês de visualizações. Hoje o nosso ministério está presente na África, está presente na Europa e em vários países. Então essa foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Só que antes, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade, minha igreja, a nossa igreja, onde meu pai era pastor, estava passando por um avivamento. E aí nós queríamos mais orar do que ensaiar, né, o grupo de louvor e tal. Daí eu me lembro um dia que eu estava indo orar na casa de um irmão que era um profeta, né? Estava eu, esse irmão e mais acho que 2 jovens. De repente ele parou numa subida assim, olhou para mim e falou, seu pai vai morrer. Mas meu pai era jovem, tinha 50 anos de idade, no vigor da vida, né? Ele falou, seu pai vai morrer e você vai usar as ferramentas do ministério que ele usa hoje. Um ano depois, meu pai sofre um acidente, quebra o pescoço e morre. Então, mais uns 2 anos depois, se cumpre aquilo que aquele profeta disse. Então, essas 2 experiências realmente marcaram a minha vida. É uma história muito impactante essa, muito forte. E serve de lição para mim e para você. Eu também sou filho de pastor. Deus usou uma pessoa para dar uma mensagem profética para o Senhor. Sim. E no momento, o senhor contando a história e eu aqui desenhando na minha mente
todas essas imagens. É interessante e muito impactante porque, assim como o Senhor sofreu, acredito muito nesse período, muitas pessoas que estão nos assistindo agora estão passando por esse mesmo problema. Já tiveram uma experiência com Deus, têm um relacionamento com Deus, mas algo lhe fez se afastar de Deus. E Deus, assim como mostrou através de um profeta que tinha algo para a vida do pastor Josué, ele também tem algo para a sua vida. Nunca ache que o que você está passando é o fim. O que você está passando nada mais é de um processo que Deus está te direcionando para onde Ele quer que você chegue, assim como essa árvore que não se alcançava mais. O trabalho hoje do pastor Josué realmente é uma árvore que não tem fim. Quebrou todos os limites. Pastor, muito obrigado. E as pessoas precisam entender, Cleston, que quando a Bíblia diz tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, não é tudo de bom, tudo que dá certo, tudo que é saúde, tudo que é churrasco. Não. Tudo ali fala do vale da sombra da morte, fala da dor. Ou seja, talvez você esteja passando por um tempo de dor e você pensa que é o diabo. Preste atenção. Você tem que entender que é na dor que a gente cresce. Para que José chegasse aonde ele chegou, foi necessário ele passar por um caminho de dores. E às vezes você não entende o processo, mas você nunca pode perder de vista o propósito. Ele nunca veria o seu sonho se tornar uma realidade se ele não aceitasse o processo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, o importante é você não tirar os olhos daquilo que Deus disse que você vai chegar lá e que vai acontecer. Agora, o caminho, realmente, se Deus tem uma palavra para a sua vida, Ele é fiel para cumprir essa palavra que Ele empenhou sobre você. Imagina eu só recebendo a palavra, seu pai vai morrer. Isso pode estar acontecendo com você hoje. E o resultado que nós estamos vendo? Exato. Milhares de vidas sendo impactadas com a vida do pastor Josué, com a vida da sua família. E essa lição serve para mim e serve para você. Não fique preocupado. Coloca as tuas preocupações na mão de quem pode solucionar, porque Deus sabe todas as coisas. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade e que essa mensagem possa impactar na sua vida. Que Deus te abençoe.